Ó, nessa questão 24, diz assim, em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa onde suas cidades. Então, aqui, ou cidades, de umas cadeiras, beleza? Então, ó, tem aqui essa situação da roda gigante, né? Que para a gente aqui até então seria irrelevante essa informação, né? Quem vai importar mesmo, né? Vai ser isso aqui. A partir da posição indicada em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a high roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Seja T o ângulo, determine pelo seu segmento OA em relação à sua posição inicial e a função que descreve a altura no ponto A. Em relação ao solo, a função de T após duas voltas completas, a função f tem o seguinte gráfico. Então tá aqui, né? Vê, a gente já poderia de cara analisar umas coisas, né? Nota que essa função ela sofreu um deslocamento vertical, né? Por quê? Ela não está ali no o ponto médio dela, né? Não seria o ponto zero, então ela sofreu um deslocamento vertical. E além disso, a amplitude dela também foi modificada. Como é que eu sei isso? A amplitude normal de uma função seno e cosseno é 1. Só que aqui está um valor maior. Beleza? Então, ó, se eu sei que a gente tem uma função que ela pode ser representada assim, eu vou colocar, vou estar com seno mesmo, tá? Só para a gente trabalhar um pouquinho a ideia. Ela pode ser assim, x. Tem até esse mais d aqui, né? Só para a gente lembrar que esse a, ele diz que essa justificativa aqui do a, né? O que é que ele vai dizer? Isso aqui tem a ver com o deslocamento vertical que a nossa função seno e cosseno pode sofrer. Beleza? Isso daqui vai ter a ver com a modificação da amplitude, né? Então ele vai estar ligado com a amplitude. O C vai ter a ver com o período da nossa função e o D vai ter a ver com o deslocamento horizontal, beleza? Então vamos lembrar dessas ideias, né? Ó, quando eu tenho uma função que ela está iniciando aqui, né? Que ela está passando pela origem, quando ela passa pela origem, ela está passando pelo ponto médio da função, né? Então, nota que não é o ponto médio da nossa função, ó. Se você olhar daqui para cá e daqui para cá, seria a mesma coisa, né? Então, esse ponto médio aqui da nossa função, quando a gente tem uma função que inicia, não, né? Que passa pela reta y e está no ponto médio, isso é a característica de uma função seno. É aquela ideia, né, que a gente faz a brincadeira da Gaia, né? Então, quando a gente tem uma função que iniciasse do ponto máximo, né, que ela tivesse um comportamento mais assim, né? De qualquer jeito eu vou fazer aqui. Que lembra mais uma Gaia, né? Tem essa brincadeira. Então, quando ela tem um comportamento que parte do ponto máximo e lembra mais uma Gaia, né? Mais um chifre, a gente lembra que é o cosseno, né? Quando ela tem um comportamento, né? Abre aspas, mais parecido com a onda, né? Porque as duas são ondas, mas só o ponto de vista, né? Ela lembra mais uma onda, né? Para essa brincadeirazinha, ela vai ser uma função seno, tá bom? Então, vê, eu sei que vai ser uma função seno. Então, eu já posso tirar a letra C, já posso tirar a letra B, e eu já posso tirar tanto a D e a E, porque uma função seno mais uma função cosseno, ela não vai iniciar, né? Ela não vai passar pela origem no ponto médio nem no ponto máximo, ela vai estar entre um e outro. Por quê? Nem a associação das duas funções, então se eu começo em zero e eu começo no ponto máximo, seria como se fosse a média entre os dois, mais ou menos isso. Não seria a média, né? Mas seria mais ou menos isso de forma bruta, né? Se a gente fosse pensar de uma forma mais estrutural. Então, ela nem começaria no ponto máximo, nem no ponto médio, beleza? Ela estaria entre um e outro. Então, também não poderia ser a letra D. Então, nosso gabarito a gente poderia marcar que seria a letra A, beleza? Mas vamos entender por que seria a letra A, né? Então, a questão aí, se eu não me engano, ela foi do Enem, que dava para a gente fazer até
rápido, né? Só teria uma alternativa disponível, a gente dava para fazer com menos de 1 minuto. Se a gente também se atentasse ao texto, que seria irrelevante, era só olhar a função, dava para fazer até em 30 segundos, né? Então, assim, vamos olhar aqui para ela, né? Se você notar, essa função que deveria estar aqui na origem, né, no ponto zero, ela subiu. Quanto foi que ela subiu? Ela subiu mais 88. Se ela subiu mais 88, isso é a característica de quem? O deslocamento vertical vai ser justamente o A, tá bom? Então aqui você nota o A, que é esse 88, é o valor que está somando essa nossa função. Se a gente olhar agora para o 80, que é o B, ele tem a ver com a amplitude, ó. Então, se você olhar direitinho daqui para cá, né, do ponto médio até o ponto máximo, essa diferença é de 80, que foi a modificação que realizou na amplitude. Então, 80 está aqui, ó. Beleza? E para determinar o período que ela vai ter, ó, o período eu vou analisar daqui até quando é que ele começa a subir de novo aqui, né? Então, daqui para cá, ó. Daqui para cá ela vale 2π, não é? A gente lembra que para determinar o período de uma função é 2π sobre c. Então, o período é 2π é igual a 2π sobre c. Corta aqui. Aqui vai ficar 1, não é? Então, c vai ser igual a 1. Por isso que essa parte aqui de dentro ela está multiplicando só t, porque se não tem nada aqui frente, é como se fosse 1, não é? Então, por isso que o nosso gabarito está aí na letra A, beleza?